Oi, meu coração, vamos continuar mais um pouco do testemunho da minha vida, de algumas experiências sobrenaturais que eu vivi. Aqui o Salmo 128, ele diz, né, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, bem-aventurado. Então, aquele que teme ao Senhor jamais vai chegar aqui e mentir, inventar algo que não é, porque é preciso temer a Deus. Então, nos meus outros vídeos aí, eu contei o meu encontro com o Senhor Jesus Cristo, por isso que muitos dizem, você é uma missionária diferente, né? Eu sou, porque eu vivi e vivo essas experiências sobrenaturais. Eu quero contar um pedacinho aqui. Eu falei para vocês que teve a separação, né, de meu irmão, ele partiu primeiro que eu. Né, a gente andava muito junto, aonde eu morava, ele morava comigo. A gente era muito unido, ele era muito divertido, muito brincalhão, muito lindo, sabe? Se eu encontrar alguma foto aí depois eu vou tentar colocar em um dos vídeos. Muito bonito, muito... Pensa assim, uma das pessoas melhores que tinha na família, que ajudava todo mundo, visitava todo mundo, mas sempre colado comigo. Aonde eu estava, ele estava junto. Então foi muito dolorido para mim, eu senti muito a falta dele e até hoje ainda sinto. Não mais como na época, né? Mas ainda sinto a falta dele. Então foi bem difícil para mim. Então, meu amor, eu quero dizer para você algo que aconteceu antes da partida dele. Antes da partida dele, a gente, como eu falei para você aqui, como eu falei nos outros vídeos, a gente sempre morava junto. Nem sempre na mesma casa, mas quase sempre no mesmo quintal, perto um do outro. E nessa época a gente morava pertinho, colado. Ele morava numa casa colada de um lado e eu de outro. Mas a gente tinha um quintal aberto, então a gente ficava sempre junto nos quintal. As reuniões quase sempre eram no meu quintal, porque o meu quintal era um pouco maior do que o dos outros, né? Que ali naquele terreno ali era minha irmã, ele e eu, né? Uma das minhas irmãs. E eu e ele, né? Então morava nós três ali, cada um na sua casinha, mas todo mundo se reunia no quintal, assim, tal. Então, quando é um dia, nós estamos reunidos, que a gente gostava de fazer uns negocinhos e tomar um cafezinho e ficar conversando, né? Ali no quintal. E nesse dia ele chegou pra mim e falou assim, Dadal, eu tive o que minha família chama de Dadal, né? Eu tive um sonho estranho, sabe? Olha, presta atenção nisso aqui. Presta atenção. Como Deus, ele não faz nada sem avisar. Ele estava avisando o que iria acontecer. Mas a gente, que não é espiritual, que não sabe o que fazer, não entende. É muito difícil, porque naquela época a gente não entendia nada. Eu estava engateando na igreja, ele também. A única coisa que a gente pegava eram os livros que a gente tinha, né? Que nos doaram, que... Doaram não, né? Esse livro aí eu comprei em uma certa religião, que eles ficam parados na rua com os livros vendendo, né, e oferece estudos para as pessoas. Eu comprei esses livros que fala do Apocalipse, e tinha um livro que, tipo assim, que mostrava a vida, né, de Jesus, assim, contava, né, a história bíblica. Então, a gente ficava tentando nesses livros, e uma biblinha que eu tinha pequenininha, que era me foge as palavras. Ela era no português assim mais detalhado, vamos dizer assim, né? Na linguagem de hoje. Aí era mais fácil de entender essa Bíbliazinha. Mesmo assim, a gente não conseguia entender. Por quê? Porque quem dá essa clareza, quem ensina a gente é o Espírito Santo. Enquanto a gente não é batizado com o Espírito Santo, a gente não consegue entender. A gente só consegue entender de verdade, acreditar, quando a gente é batizado com o Espírito Santo, porque é ele que revela. Então naquela época não era ainda, nem eu nem ele. Então a gente já tinha aceitado Jesus, então já tinha descido as águas, mas não era batizado com o Espírito Santo. Então a gente não tinha a clareza, então a gente ainda não tinha, não andava assim nos caminhos do Senhor. Só engatinhava. Então a gente estava sentado ali no quintal e nisso ali a gente conversando, né, tomando um cafezinho e tal, conversando. E ele falou pra mim, eu tive um sonho estranho dessa noite. Eu tive um sonho assim que eu estava num lugar, num gramado bem verdinho. E meu pai, ele também já tinha partido daqui, né? Aí ele falava, eu estava num gramado assim bem verdinho, com guarda-chuva,
assim na cabeça, eu e Painho, a gente sentado, que a gente chamava nosso pai de Painho, eu e Painho assim sentado num banquinho assim nessa praça linda, nesse gramado lindo, mas tanta chuva, e a gente com guarda-chuvas ali juntinho, para não se molhar, que era muita chuva ali assim. E aí eu também, na mesma hora, eu me lembrei do sonho que eu estava tendo na mesma noite. Nós tivemos o sonho na mesma noite. E eu sonhei também, eu falei, nossa, meu irmão, eu também sonhei, sabe? A mesma coisa assim, não, eu tinha sonhado um sonho meio estranho também. Eu falei pra ele, eu também sonhei um sonho muito estranho. Eu sonhei que eu tava subindo uma escada. Essa escada era muito alta, assim, tipo, eu ia pro céu nessa escada. Mas quando eu tava subindo a escada se desmanchava toda. E eu caía no nada. Eu ia caindo no nada e gritando no nada. Eu caía. Um sonho estranho. E hoje eu venho entender o que era. Depois de algum tempo, né, estudando alguns livros, prestando atenção, batizado com o Espírito Santo, aí nós veio entender a revelação do sonho. Naquela noite, que quando interromperam a vida dele, era mais ou menos umas 11 e pouco, meia-noite por aí. Se eu tivesse junto, porque eu estava sempre junto com ele, é claro que eu iria também. Porque eu iria entrar na frente. É com certeza eu ia junto. Então, ia os dois. Então, ali tava marcado. Eu não sei quem que marca. Eu sei, eu não sei. Muitas coisas eu não sei. Mas o que eu sei, eu passo do jeito que eu sei. Então, ali, era pra ter ido nós dois juntos. Sabe? Eu creio que Deus não permitiu. Eu creio que Deus não permitiu. Porque, tipo assim, precisava de uma coluna na família. Alguém que desse a continuação. Alguém que ajudasse em oração. Alguém que ajudasse um ao outro. E essa pessoa era um de nós dois. Porque era nós dois que mais procurava o lado espiritual. Então, como hoje, né? É mais eu mesmo, então. Graças a Deus, agora também eu tenho o meu sobrinho, Naum, né? Que ele é um pregador também, um pastor. Uma benção de Deus, né? E tá surgindo outros, graças a Deus por isso. Mas naquela época ficou eu ali, né? Então o Senhor, ele não permitiu. Então, para você ver, antes disso a gente conversava bastante, sabe? Aquela conversa sadia e tal. Mas a gente falava um para o outro. Olha, vamos fazer um acordo. Quem partir primeiro, a gente não falava com essas palavras. Aqui a gente não pode estar falando as palavras, né? Então, a gente falava, quem for primeiro vai falar para o outro se realmente existe vida lá. Quem for primeiro vai fazer com que o outro saiba que realmente... Porque a gente já tinha visto falar nisso. Só que a gente ouvia de muitas outras maneiras. Alguém falava que, ai, fulano, tal, reencarnou e tal, não sei o quê. Então, porque a gente veio de uma família que era mistura, né? A minha família tinha muitas misturas, católico, tudo, tinha muitas misturas, né? Que a gente gostava muito, a gente contava muita história, a gente era muito unido, assim, nessas partes, assim, de conversar bastante. Então a gente combinou isso aí. A gente falava, quem partir primeiro, a gente tem que dar valor à palavra, viu? A nossa palavra vale muito, meu. Muito mesmo. E Deus honra. O mundo foi feito com a palavra. Então a gente combinou, quem partir primeiro vai fazer com que o outro saiba. E quando aconteceu isso, eu vim pra cá. Eu estava no quarto do meu outro irmão, né? Porque eu não queria ficar em casa, eu não queria ficar ali. Eu estava desesperada, eu estava agoniada, eu estava no quarto do meu irmão. E era onde ele dormia, porque nessa noite ele ia vindo para cá, para o apartamento da minha mãe, que ele ia terminar de arrumar o banheiro da minha mãe, que ele mexia muito com esse negócio de pedreiro em tudo esse negócio ele mexia. Então ele ia terminar o banheiro da minha mãe, azulejar. Então eu estava no apartamento do meu irmão, no quarto do meu irmão, aonde ele dormia. E nesse momento que eu estava dormindo ali no quarto do meu irmão, não dormindo não, você estava ali descansando, né? Porque numa hora dessa você não consegue dormir. Então eu estava ali descansando e ele veio até mim, esse meu irmão. Ele veio até mim
e me cutucou, como ele sempre fazia, ele cutucava assim do meu lado, sabe, brincando, e ele me cutucou, e eu acordei assim, aí ele falou pra mim assim, tem um negócio, eu não posso falar o nome nem o que é, mas ele falou pra mim pegar algo que ele deixou embaixo do colchão onde ele dormia, na hora que meu Deus, ali na hora que eu levantei o colchão, estava lá aquilo que ele falou, e eu peguei nas minhas mãos e vi aquilo, tentei falar com a minha família, e olha, são coisas que é um pouco difícil. Porque não é muito fácil de crer. Muitas das vezes a pessoa fala assim, você queria que acontecesse e tal. Não. Não é que eu queria. Eu vivi. Eu vi. Eu senti. Eu sei que isso é real. Então aquele guarda-chuva na cabeça dele era o choro. No outro dia, a minha parede perante ao nosso Senhor que está aqui agora, a minha parede ainda não tinha reboco, a parede da sala. Do tijolo começou a sair água do nada. Do nada. Do nada. E a gente não sabia o que era. Eu estou dizendo isso no outro dia, antes de acontecer. Antes do acontecimento. Antes disso acontecer. Saía água de dentro da parede. O meu ex, nessa época, procurando se tinha alguma encanação, se tinha alguma coisa, não tinha nada. A gente não sabia de onde estava saindo essa água. Tudo isso eram sinais. A gente tinha um cachorro chamado Toquinho. Esse cachorrinho, ele começou a botar sangue pelo nariz, tudo isso antes. Do nada, o cachorro começou a botar sangue do nariz. E esse meu irmão ainda, na época, ele estava com a gente, ele pegou ainda remédio para dar pro animal e tudo, e a gente ficou ali assim, o cachorro não estancava o sangue. Sinais. Deus revelando. Sinais. Então nós passamos por tudo isso. Por isso que eu falo, quem tem Cristo, quem tem o Senhor Jesus Cristo, se agarre com Ele. Cerque a sua casa, cubra a sua casa. Coloca um campo de força poderoso do Senhor na tua casa, porque a força do mal existe. Existe para destruir, porque o mal sabia que nós dois juntos, nós dois ia arrebentar. Nós dois juntos ia dar prejuízo no inferno. Então, porque uma pessoa sozinha é muito difícil. Mas agora eu não estou mais só. O Senhor Jesus Cristo já levantou pessoas, vai levantar muito mais, eu tenho certeza. Mas se nós dois estivéssemos juntos, do jeito que a gente tinha ideias, rapidinho a gente ia ganhar nossa família, rapidinho a gente ia crescer. E o mal sabe disso, então ele age rápido para separar essas pessoas que vai dar prejuízo no inferno. Então eu sabia que ali ele agiu com tudo. Porque a gente ainda não tinha o entendimento do que fazer. Depois, mais pra frente, você vai entender. Quando eu contar o outro testemunho, você vai entender a diferença que faria naquela época se eu tivesse esse entendimento que eu tive da outra vez, que foi a minha irmã. Aí vocês vão entender. Esse vídeo vai ficar por aqui, meu amor. Compartilha. Compartilha para mais pessoas. Me ajuda. Dá um like aí. Se inscreve nesse canal. Me ajuda porque tem muita experiência. E eu quero falar. Olha o que vai acontecer, só Deus é quem sabe. Se ainda vão me convidar para ir pregar. Assim. Mas eu vou contar aquilo que eu vivi. Eu vou contar. E eu vou voltar. Continue assistindo. Tá bom, meu amor? E muito obrigado por você estar aí. Muito obrigado por você estar me ajudando. Muito obrigado a todos vocês, meus inscritos. Obrigado, obrigado, obrigado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que seja retribuído 10 vezes mais na tua vida tudo que vocês estão fazendo por mim. Tá bom, meu amor? Fica na paz.